bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje na nossa aula de português a mais uma unidade da nossa apostila. Nesse capítulo, nós vamos conversar bastante sobre questões relacionadas ao meio ambiente, sobre o uso consciente dos recursos naturais, a sustentabilidade, formas de preservação. E isso vai estar junto com um novo gênero textual. Esse gênero textual são as reportagens, tá? As reportagens, ela é um gênero textual jornalístico. Você já ouviu falar sobre isso? Olha lá, jornalístico vem do quê? É uma palavra derivada de que palavra? Jornal. Então, por aí nós já percebemos que são notícias, né, reportagens que podem ser encontradas em jornais, aquele jornal impresso, em jornais televisivos, né, os jornais que nós assistimos, na internet, em revistas. E o objetivo desse gênero textual é divulgar informações e influenciar a opinião das pessoas, a opinião pública a respeito de alguns temas que são muito importantes para a sociedade e importantes para o nosso dia a dia. Esses textos, eles podem então ser escritos, que são aqueles que nós encontramos nos jornais, nas revistas, em páginas de internet, e também os falados, que são aqueles que nós assistimos nos telejornais, em alguns jornais, em algumas reportagens que estão disponíveis em alguns jornais, que estão disponíveis em alguns sites. Geralmente, uma reportagem ela é bem mais longa do que uma notícia, então ela contém muito mais informações. Uma reportagem pode apresentar infográficos, gráficos, tabelas, dados numéricos e alguns trechos de entrevistas e depoimentos. Isso tudo é o que compõe uma reportagem. Por quê? Porque através de todas essas informações, nós vamos ter o nosso entendimento sobre esse assunto facilitado. São recursos que facilitam o nosso entendimento. Como eu falei para vocês, uma reportagem ela é muito mais completa do que uma notícia. Então a reportagem ela apresenta uma estrutura. Qual é essa estrutura, né? O título, qual é o nome do texto, né? Sobre o que ele vai falar, por que esse título? Para chamar a atenção dos leitores. Um subtítulo que complementa esse título, né? Ele vai trazer um pouco mais de informações a respeito do que vai ser dito. O lead, que é o parágrafo de abertura, o mesmo que tem na notícia, né? Geralmente esse parágrafo vai levar ao leitor ao ponto central. Nele vai estar lá dizendo quem, né, está envolvido, por que está envolvido, quando aconteceu, onde aconteceu e como ocorreu todos os fatos detalhados naquela notícia. Então, esse primeiro parágrafo, essa abertura, é um resumo do que vai ser dito lá. Também temos nas reportagens o intertítulo. O que é um intertítulo? São palavras, expressões ou frases que são curtinhas, que são retiradas, né, alguns trechos retirados dessa entrevista, dessa reportagem. Por quê? Porque isso vai fazer com que nós consigamos descansar um pouquinho a nossa leitura e evitar que ela se torne cansativa e que as pessoas desistam dela no meio do caminho. Então dá uma olhadinha aqui, ó, em um intertítulo como é. O desenvolvimento da reportagem está presente no corpo do texto, né? Lá vai conter todos os elementos, todas as informações que foram adquiridas pelo repórter. Quais informações? As pesquisas, as entrevistas, as fotos, tudo que ele juntou, todo o material que ele juntou a respeito de determinado assunto. Essas características que nós vimos sobre reportagem, elas não são novidades para vocês, porque a maioria delas já estão presentes na notícia. Porém, como eu falei para vocês, a reportagem ela é bem mais completa, mais aprofundada do que uma notícia. Então, ela também apresenta algumas características que são próprias dela. Quais são essas características? O texto sempre é assinado por um autor. Então, uma reportagem tem sempre um autor, o repórter responsável. A linguagem que ele é apresentada, geralmente ela é formal, ela é sempre clara, objetiva e direta. O texto pode ser escrito em primeira pessoa, né? Eu, ou em terceira pessoa, ele.
Pode apresentar algumas citações de um discurso direto, né? Declarações de pessoas envolvidas, ou seja, as entrevistas, né? Segundo Roberta, o aluno disse que. Então, uma outra pessoa ouviu e relatou para mim. E isso sempre vem destacada a fala. Como que nós vamos destacar essa fala? Entre aspas. Por quê? Porque a partir destas aspas eu vou conservar a forma que ela me foi passada. Outra questão também, outra característica que é própria da reportagem são as frases do discurso, trechos que vão informar as pessoas envolvidas sobre esse tema, em terceira pessoa. Então, eles estavam participando, né? O que eles disseram que, eles pensaram que, eles agiram da seguinte forma. Então, eles vão sempre trazer uma informação sobre as pessoas envolvidas nessa reportagem, sobre esse assunto. Se vocês perceberem, notícias e reportagens são muito parecidas. Então, é muito comum que as pessoas se confundam nesses conceitos. O que é uma notícia, o que é uma reportagem, ou então utilize o mesmo título, né, o mesmo gênero para qualquer uma das duas. Mas não é assim. Primeiro, por que elas são parecidas? Ambas possuem título, subtítulo, o lead, a organização dos parágrafos. Ambas se apresentam com textos claros e objetivos, com linguagens formais, mas existem algumas coisas que dá essa diferença entre elas, algumas características próprias de cada uma delas. E é isso que nós vamos ver agora. Então, olha lá, prestem atenção quais são essas características. Uma notícia, assim como a reportagem, tem a função de informar as pessoas sobre determinado fato, né? Um acontecimento recente. Quando se trata de notícia, tem lá, porque hoje aconteceu, né? Tem lá dizendo quando ocorreu. Então, é mais breve, ela tem menos detalhes, porque é algo recente, ela vai trazer aquele acontecimento que aconteceu naquele instante, né? Então ela só vai apresentar os principais fatos, ela não vai se aprofundar, ela não vai em busca de mais informações. Já uma reportagem, ela leva um tempo maior para ser elaborada. Então, algo que aconteceu há muito tempo, há 20, 30 dias atrás, pode ter a reportagem concluída só agora. Por quê? Porque esse repórter, ele vai em busca de informações precisas, de dados para compor essa informação, né? Para enriquecer esses dados. Então, por conta disso, não é datado, tá? Ele não vai falar porque hoje ocorreu, ele vai sempre usar ao longo do tempo ou no passar dos dias. Geralmente, a notícia ela não é assinada por um autor. Já a reportagem sim, porque tem um repórter que foi responsável por colher todas aquelas informações, né? As declarações dos especialistas, de quem testemunhou aquele fato. Então, essas são algumas características próprias da reportagem. Vocês se recordam que vocês elaboraram uma notícia e que ela tinha lá as partes para compor a notícia? Agora, né, logo, a proposta que nós daremos para vocês são para que vocês elaborem uma reportagem. Assim como a notícia, a reportagem também possui etapas. Quais são essas etapas? Então, vamos lá pensar as etapas de uma reportagem, né? Uma reportagem, ela precisa dizer qual é esse tema da reportagem, né? Que é um título. Quais foram as fontes consultadas, né? Acessadas para eu conseguir colher todas essas informações que estão presentes no texto. Eu consultei outros sites, eu consultei pessoas que são formadas sobre determinado assunto, pessoas que são conhecedoras de determinado tema, né? Artigos científicos, eu fiz entrevistas, como que eu colhi esses dados? Também possui depoimento de pessoas, e precisa lá especificar quem são essas pessoas e qual é o envolvimento delas com determinado assunto, né? Essa pessoa está lá relatando porque ela é uma especialista no assunto, porque ela testemunhou o assunto, ela estava próximo, né, dos fatos. Quantas páginas aproximadamente vai ter essa reportagem?
né? Quando se trata de uma reportagem de revista, quando vocês pegam lá a revista Veja, vocês podem ver que uma reportagem não tem só um pedacinho, ela tem, 2, 3, 4 páginas, dependendo do assunto. Quais são as imagens que vão compor essa minha reportagem? Vão ser fotografias? Vão ser ilustrações, gráficos, tabelas? Se ela fizer parte de uma reportagem de um telejornal, né, uma reportagem televisiva, ela vai ter áudio, ela vai ter imagens também, né, vão ter vídeos. O que vai acompanhar esse texto, essa fala do repórter? Tudo isso precisa estar presente numa reportagem. Não é simplesmente, eu não quero, eu quero eliminar essa parte. Não, é obrigatório. Então, uma reportagem precisa ter a estrutura, com título, subtítulo, lead, intertítulos e parágrafos, as fontes e os entrevistados, né, de onde eu retirei, os depoimentos das pessoas, que podem ser em primeira ou em terceira pessoa, sempre num discurso direto ou indireto, e sempre entre aspas, e os elementos visuais, fotografias, gráficos, tabelas, infográficos, certo? Agora vocês vão realizar a leitura da apostila nessas páginas que estão aqui embaixo, tá bom? Grifem as partes principais, porque é muito importante para depois vocês elaborarem a reportagem de vocês, tá? Amanhã nós temos um encontro na nossa aula online, às 8 horas da manhã. Não se esqueçam que não é para realizar nenhuma das atividades, certo? Somente realizar as leituras. Tá combinado? Lembrei, vocês já devem estar se perguntando, e o desafio? Prestem bastante atenção nesse vídeo. O desafio será lançado amanhã. Então, amanhã eu vou fazer uma pergunta para vocês durante a aula online de português relacionada a esse vídeo, tá bom? Um beijinho para vocês e até lá!